E 2025 pode se tornar um ano ímpar, único nessa questão de custos, né, de uma forma geral, principalmente para a Europa, tá? O mundo de uma forma geral, mas principalmente a Europa. O que é que acontece hoje neste momento? A energia hoje para a Europa custa 2 vezes e meia e chegou até a custar mais do que isso em relação a países como Estados Unidos e até Brasil, tá. A Europa, quando eu coloco, é a média. Tem países que têm sofrido um pouquinho mais, outros países têm sofrido um pouquinho menos com essa questão da energia, tá. Mas o fato é que todos, então, de uma forma geral, europeus, têm sofrido bastante nessa chamada crise energética global, que tem tudo a ver com algo que vamos ver agora nesse vídeo. Tudo isso basicamente começou com um conflito entre Rússia e Ucrânia em 2022, né? Mudou completamente o jogo geopolítico e, mais do que isso, mudou o jogo econômico, energético do planeta e especificamente da Europa, que é o agrupamento de países que tem mais sofrido com todo esse conflito, porque a partir disso as sanções econômicas começaram, todo o desenrolar, né, contra a Rússia começou a ocorrer. E detalhe interessante é que a Europa evidentemente sofreu um impacto maior devido a toda uma dependência inicial que surgiu, tá, e surgiu já lá no início dos anos 2000, ou seja, não é de agora que esse problema de uma certa forma existe, tá. Esse início de dependência da Rússia, a Rússia dependência, né, e que outros países como os Estados Unidos e como o Brasil, por exemplo, não têm essa dependência energética que terminou tendo no caso a Europa, países como a Alemanha principalmente, né, têm sofrido tanto. Antes desse conflito, a Europa dependia fortemente desse gás russo, que chegou a representar mais de 40% do seu consumo. Evidentemente vai depender do momento dos picos, né, inverno o consumo é maior, enfim. Com o conflito, essa dependência teve que ser forçada a cair e cada vez mais diminuir, porque evidentemente as sanções, o Nord Stream, depois esse novo gasoduto, não o novo, né, o gasoduto antigo que passava pela Ucrânia foi fechado, então tudo isso interferiu fortemente, tá, interferiu bastante, nos preços do gás de uma forma geral. Hoje a dependência, acredita-se que são números aproximados a 5%, tá, a dependência, só que de qualquer forma os custos vão ficando cada vez mais elevados. Só para você ter uma ideia, em 2022, tá, o gás natural na Europa chegou a subir 180% e a inflação energética bateu 44%, tá. Isso afetou evidentemente o bolso dos europeus, o cidadão, desde o cidadão mais comum até mesmo grandes fábricas, tanto preços residenciais, evidentemente, eu peguei aqui os dados residenciais só para você entender, eh, o preço chegou a 40 centavos de euro aproximadamente o quilowatt-hora, só para você ter uma ideia, em cidades como, por exemplo, Berlim. O detalhe é que a Europa, por conta de toda essa questão energética, né, com a Rússia, esse conflito que interferiu na energia, como eu estou trazendo, teve que buscar alternativas para buscar reduzir, não é nem reduzir, buscar ter pelo menos o gás, que essa, de uma certa forma, foi o grande problema inicial e ainda é. Então o gás natural liquefeito, né, GNL, começou a vir, por exemplo, dos Estados Unidos, mas os custos ainda de qualquer forma continuaram altos e continuam altos por causa da infraestrutura, tá, que é necessário fazer todo o transporte. Muitas vezes americanos compram de outros locais, por exemplo, da África, e é um atravessador muitas vezes, tá. Como o custo de sair o gás lá dos Estados Unidos para Europa termina sendo um pouco mais caro, então muitas vezes os americanos compram ou fazem alguma troca comercial de alguma forma lá na África e transferem, tá. Tem coisas desse tipo que é comum acontecer.
Comparando agora, vamos tentar comparar para você entender. Por exemplo, nos Estados Unidos a história evidentemente é diferente, né, não tem essa Rússia dependência, essa russo-dependência. Eh, por exemplo, com o caso da eletricidade, em 2025 a eletricidade residencial lá custa em média 15 centavos de dólar por cada quilowatt-hora, muito mais barato do que na Europa, né, daqui a pouco eu vou mostrar, e essa na verdade eu já trouxe, podendo ter chegou até 40 centavos, de euro no caso, quilowatt-hora. E detalhe, os Estados Unidos são um importador líquido de energia, tá, o gás natural liquefeito, tem uma produção doméstica de petróleo, de gás, então isso faz com que o país não tenha sofrido tanta interferência nesse sentido, tá. E já evidentemente lá a coisa é bem diferente, né, o custo já no Brasil também não teve tanta interferência dessa questão dos russos e tudo mais, porque especificamente para esse caso, produção de energia elétrica, que é o que eu estou comentando aqui com, né, trazendo nesse vídeo, não tem tanta bronca. Por exemplo, a matriz energética brasileira, 80% da eletricidade vem basicamente de hidrelétricas e quase 45% da demanda primária, a mais básica, é atendida por fontes renováveis, tá? E, ou seja, somos menos dependentes de importações de gás e de petróleo. A energia eólica vem crescendo, energia solar vem crescendo muito no país. E outras alternativas que o Brasil utiliza, mas basicamente é concentrada em hidrelétrica. Então, e somos nós mesmos, somos autossuficientes em praticamente quase todo o território, com um caso, exceção de um caso atípico ali ou acolá, mas é relacionado à infraestrutura no Acre, por exemplo, talvez Roraima, alguns trechos, que é mais viável comprar energia do país vizinho do que levar a infraestrutura para lá. Ou seja, mas não é por falta de energia, é mais a questão de logística mesmo, tá? Só para deixar claro. E aí vem a questão do futuro da energia na Europa. Hoje a Europa enfrenta desafios, né, estamos em 2025, com esses preços mais altos, uma necessidade de diversificar que não conseguiram diversificar, tá, tentaram foram encerrando ao longo dos anos as usinas, eh, nucleares, principalmente devido àquele período lá de Fukushima, lá no Japão, do acidente que ocorreu, então muitos países, como a Alemanha em específico, né, começou a se desfazer, fazer um processo de se desfazer da energia nuclear. E também de outros tipos de energia mais sujas que, por exemplo, a Polônia tem uma chamada geração suja vindo do carvão, tá. Mas de qualquer forma é viável, funciona. No fin lógico que tem um lado, ambiental e tudo, mas se comparado a coisa, funciona basicamente. Então por isso que mais uma vez, americanos e brasileiros terminam tendo uma vantagem de poder crescer nesse sentido, enquanto a Europa sofre bastante, né. E detalhe interessante, eu vou deixar até um comparativo aqui de dados de janeiro de 2025, tá, que são os dados mais recentes que eu tive acesso. Então a média da Europa, da União Europeia, por exemplo, eletricidade residencial em dólar, eu consegui aqui separar tudo em dólar, quilowatt-hora. Por exemplo, na Europa a média de 28 centavos, média de 28 centavos de dólares, né, por cada quilowatt-hora. Já nos Estados Unidos chega a 15 centavos, no Brasil a média foi de 12 centavos de dólar por cada quilowatt-hora. Lembrando que isso é uma média que, dependendo do país, esse valor chega a subir bem mais do que isso. Por exemplo, os países bálticos, né, os 3 principais países, os países bálticos, né, Letônia, Estônia e Lituânia, estão sofrendo bastante, já que desligaram agora em fevereiro de 2025, desligaram o sistema de produção de eletricidade da Rússia, né. Existia um sistema que era Belarus, Rússia, né, que tinha conexão também com os 3 países bálticos. E o que é que acontece? Ele é extremamente barato, viável, e aí por conta disso esses 3 países estão tendo que comprar a energia da Europa Central, e uma energia, como eu falei,
mais caro, tem a questão de custos também de sistema. Então, é uma situação bem complexa. Já o gás natural, que é usado principalmente, tem países que utilizam o gás natural para produzir energia elétrica, tá? Por exemplo, se você pega ali a Moldávia depende da energia produzida na Transnistria, que é uma região separatista pró-Rússia. É bem confuso assim, mas enfim. Lá, por exemplo, o valor, eu não vou me atrever em milímetros BTU, né, a medida, se chama de medida. Na Europa está $14 essa média. Já nos Estados Unidos, $3,5, no Brasil, $10. No Brasil é caro, apesar de que no Brasil, né, boa parte da produção de gás natural não vem do Brasil, o Brasil compra, mas não utiliza tanto assim. Tem alguns, por exemplo, São Paulo utiliza esse gás natural, o Brasil termina utilizando outras fontes, né, para aquecer, para a parte dos sistemas de indústrias também. A energia elétrica em si brasileira é, como eu falei já, hidrelétrica, é diferente o processo. Então é caro, o gás natural chega para o Brasil, se comparado aos americanos, chega caro, mas aí, de certa forma, compensa pela forma alternativa, uso de energia solar e outras estratégias que o Brasil, né, as indústrias brasileiras terminam tendo. Mas está aí uma situação, como você vê, esse é o início. Por que que é tão complicado? Por que que está tão complicado assim? Vários países da Europa estão perdendo força econômica, tá? E a partir do momento em que a energia, que é uma fonte primária para que as indústrias possam funcionar, começa a encarecer cada vez mais, para simplesmente elas estarem abertas, tudo complica. Cada cada semana que eu tento buscar alguma informação sobre como é que está a situação econômica de alguns países europeus, novidades nada agradáveis vêm chegando, tá? Por exemplo, os 3 países bálticos que eu comentei, tá fechando indústria lá. Na Alemanha, fechando indústrias. França, mesma coisa, tá? Então, os europeus têm se virado bem na medida do possível, com estratégias. Muitas vezes vem gás russo, vem para um outro sistema de gasoduto, por exemplo, pelo Turk Stream, né, que sai cortando o Mar Negro, passa pela Turquia e de lá é transferido para os Balcãs e outras regiões, tá? De uma certa forma, esse gás ainda, por isso que essa média não está tão maior. Deveria estar até inclusive maior, isso não está, porque ainda escorre gás pelo Turk Stream, ainda passa gás através de não de gasodutos, mas de navios que transportam de alguma forma esse gás ou petróleo. Existem diversos tipos de benefícios que ocorrem vindo da Rússia, tá? Então essa é a situação da Europa. Tem uma tendência, enquanto eu estou gravando aqui, estamos no período de inverno. Evidentemente, quando chegar o período mais de verão e tudo mais, o consumo de energia vai ser um pouco menor, mas de qualquer forma o custo ainda vai ficar alto. A situação não é nada agradável, nada interessante para a Europa. Inclusive é um desafio. A Europa quer se armar mais ainda contra a Rússia, mas para isso precisa que sua indústria esteja a pleno vapor. Como é que vai estar sem ter energia? Então, um ciclo vicioso, complexo e bem difícil.